Meus queridos investidores, hoje nós vamos fazer aqui uma análise além do nosso alcance, além do dividend yield e do desconto no valor da cota desse fundo imobiliário que você já viu na capa, que é o BRCR11. Esse fundo, ele vem entregando um desconto no valor da cota de 50% praticamente. Então, quando você olha assim, custando R$ 44,39, entregando um dividendo de 12,55%, sendo negociado com 50% de desconto, a gente tem que analisar se tem alguma coisa estrutural do fundo ou se é só um momento do mercado mesmo. Então, o meu dever aqui foi trazer para vocês informações que vocês vão passar, eu tenho certeza, a ver os fundos imobiliários de tijolo, de laje corporativa, além desse preço no valor da cota e além do dividend yield. Para quê, pessoal? Porque você precisa se tornar um investidor autônomo, um investidor capaz de tomar sua própria decisão, e para isso você precisa aprender a analisar com um critério mais aprofundado, ou se você não tem tempo, acompanhar com mais frequência aqui os vídeos do canal para você se inteirar no assunto. Então a gente vai falar bem profundamente sobre o BRCR. Então tem duas coisas que nós precisamos analisar num fundo imobiliário, além do dividend yield e do preço do desconto da cota. A gente precisa ver primeiro a parte não estrutural, a parte da economia geral, como que está o mercado. Se a gente analisa a média do mercado de fundos imobiliários, que é marcada pelo IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, onde reúne a média dos fundos imobiliários mais negociados da Bolsa de Valores. O que nós temos nos últimos 12 meses? Ou melhor, o que nós temos de janeiro a outubro, finalzinho de outubro que esse vídeo está saindo, de 2024, a gente tem queda no IFIX. Então a média do mercado vem marcando por uma queda mais expressiva que vem acontecendo no final de setembro e até a presente data em outubro aqui de 2024. Então muita gente está assustada. Então, primeiro ponto, a gente sabe que o fundo está performando negativamente. A gente sabe que porque a média do mercado também está performando negativamente. Mas tem mais coisa. Por que isso está acontecendo? Porque a gente olha títulos de renda fixa muito atrativos. O investidor, ele não quer ficar quebrando a cabeça com fundo imobiliário, com ação, com renda variável. Ele quer colocar o dinheiro dele e deixar rendendo lá e fazer outras coisas na vida dele. Então, quando a gente vê que o IPCA entregando IPCA mais 6,8, isso quer dizer que há muita, mas muita atratividade em pegar o dinheiro que está nos fundos imobiliários e só colocar aqui na renda fixa, deixar aí rendendo esses 5 anos, que você vai garantir uma inflação medida pelo IPCA que já está alto e a taxa bônus de 6,8, então isso está acima da nossa média normal. Então com isso você performa muito mais positivamente. Outra coisa que nós temos, por que o fundo está caindo, por que o IFIX está caindo, além dessa atratividade da questão da renda fixa, é a migração, saída do capital estrangeiro da nossa Bolsa de Valores. Então, os investidores grandiosos, investidores estrangeiros, estão tirando dinheiro, porque lá os investimentos no exterior estão mais atrativos, o Brasil incorre num risco fiscal, então os investimentos aqui eles ficam mais arriscados. Então, o investidor ele vai olhar isso com um olhar um pouquinho mais atento nessas questões, não vai sair comprando qualquer fundo imobiliário, inclusive com olhos aqui para o BRCR, que a gente vai aprender a analisar hoje, tá? Outro ponto para a gente finalizar essa parte da macroeconomia, Bitcoin nas alturas, né, sendo negociado aí nos seus maiores valores, só no acumulado do ano, de janeiro até outubro, 94% de alta. Então todo mundo tá o quê? Migrando para o Bitcoin também. Aí, quando nós olhamos para o BRCR, o que nós vemos? Desde o início do fundo, que é um fundo antigo, lá para meados de 2014, a gente percebe que desde o seu início, ele vem performando negativamente, menos 71,15%. Então, primeiro ponto, não é um fator estrutural do momento. Então não é porque a taxa de juros hoje está alta, não é porque a Selic está alta, não é porque somente todo mundo está migrando dinheiro para a renda fixa. Então a gente percebe que, poxa vida, nos últimos 10 anos o fundo vem entregando rentabilidade negativa, alguma coisa deve ter aí. Será que realmente vai valer a pena você fazer o seu aporte nele com esses descontos de 50%? Isso que você vai me dizer depois que você assistir toda a análise aqui do vídeo, tá? Então passando, então a gente já tem alguns pontos, né? Falamos da macroeconomia, que está menos atrativa para fundos imobiliários, e no longo prazo o fundo já vem entregando rentabilidade negativa. O BRCR11 ele é um fundo de laje corporativa que compra prédios, escritórios para alugar para as empresas, onde? São Paulo e Rio de Janeiro. Ao total, ele tem 9 empreendimentos, tá? Então ele tem 4 em São Paulo e ele tem 5
no Rio de Janeiro. Coisas importantíssimas para se analisar num fundo imobiliário de tijolo de laje corporativa, de escritórios. A gente tem que ver taxa de vacância. Poxa vida, eu tenho um prédio de escritório, ele está alugado ou não está alugado? Isso vai o quê? Incorrer no meu recebimento, né? Igual como se você tivesse ali várias salas ou vários prédios comprados e você está esperando os aluguéis. O que nós percebemos na região de São Paulo? A gente percebe que de 2021 a taxa de vacância estava em 24%, de forma geral nos escritórios. Depois, agora em 2024, no segundo trimestre de 2024 até julho de 2024, nós temos ainda uma taxa de 20% de vacância nos escritórios. O que nós temos? Para os ativos que são classe A, que são os ativos que tem no BRCR, que eu te falei que são excelentes prédios, a gente tem uma taxa de vacância um pouquinho acima ainda, 22%. Por que também? Porque quando a gente faz um longo prazo, veja abaixo na tela, o valor do aluguel ele vem aumentando por metro quadrado. Então tem pontos importantíssimos que o inquilino, quando ele vai fazer a análise, ele vai falar assim, olha, é um prédio excelente, mas o aluguel está subindo. E também tem outro fator. A localização dele não é das melhores de todas. A gente tem parte dos imóveis de São Paulo que são em duas zonas diferentes, a Chácara Santo Antônio e a Chucri Zaidan. Então, essas duas áreas não são tão valorizadas quanto a Faria Lima, por exemplo. Além de tudo, a taxa de vacância nessas regiões é maior. A gente tem na Chácara Santo Antônio 38% em média de vacância e a gente tem a Chucri Zaidan com 27%. Os imóveis do BRCR11, eles estão nessas áreas. Então veja como que a gente vai emendando as pecinhas, né? A gente tem a macroeconomia que não está tão favorável para os fundos imobiliários. A gente vem fundo imobiliário, o BRCR, que vem performando negativamente ao longo de toda a sua história, mas será por quê? A gente percebe que, apesar dele ter boníssimos prédios, ele está numa localização que é um pouquinho menos favorável e além de ser uma localização menos favorável, onde a taxa de vacância geral está mais alta, eu tenho o preço dos aluguéis subindo. Para onde que você acha que o escritório vai migrar? Ele vai para outro lugar que está mais barato ou que tem uma localização melhor. Então, outros fundos imobiliários de lajes corporativas de escritórios que estão em áreas mais valorizadas, o inquilino ele até aceita pagar um pouco mais por conta dessa localização mais primo de fácil ali transporte. Entendeu como que a gente vai casando essas informações? Para o Rio de Janeiro, a gente tem outro ponto importante. A gente tem que os ativos para a classe A mais e A estão com uma vacância de 33%. Então, a vacância é um pouquinho mais alta e os imóveis são em maior quantidade no Rio de Janeiro. Eu tenho 5 no Rio de Janeiro, 4 em São Paulo. E observe, eu tenho uma vacância que ainda persiste alta. Outro ponto que ainda atrapalha um pouquinho é o preço dos aluguéis agora já está diminuto. Então, eu tenho muitos prédios vazios e os aluguéis estão baratos. Então, eu consigo receitar menos, eu consigo receber menos dos meus inquilinos e o fundo fica meio que jogado, por isso não consegue crescer. Então veja que nós temos os 9 imóveis disponíveis e veja a parte de vacância dele de forma geral, a gente tem 15,3%, tá? A gente tem outros fundos imobiliários de laje corporativa com uma vacância menor. Então quando o investidor mesmo ele vai pesquisar fundo, ele não vai olhar somente, pessoal, o preço da cota, olha, tá negociando metade do preço, isso aí vai valorizar no futuro e eu vou ganhar dinheiro. Não necessariamente. O fundo nos últimos 10 anos não valorizou R$1, ele só perdeu. Entende o ponto que não é só essa análise superficial que a gente vem fazendo? Então o investidor, o grande investidor, as instituições não vão olhar para isso, não vão olhar também só para o dividend yield, porque afinal de contas ele tem um dividend yield alto, mas será que o dividendo pago mesmo é um valor atrativo? Isso que a gente tem que olhar, o dividend yield está alto porque o fundo está na metade do preço. Quanto menor o valor de tela, menor a cota e estável o dividendo que ele paga, maior vai ser o dividend yield, entendeu? Assim como aconteceu com vários fundos de papéis que vêm despencando e o yield ficou lá para o alto. E quando eu analiso as receitas do BRCR11, eu vejo que quase 60% das receitas é em São Paulo, onde eu tenho menos imóveis e uma taxa maior de vacância, e 40% no Rio de Janeiro, onde eu tenho um preço menor, porém eu tenho mais prédios. A gente percebe que são imóveis, sim, AAA, bastante interessantes, né, que estão ali locados para diversos inquilinos, coisa que o fundo não mostrou para a gente, tá? Outro ponto para a gente conversar mais futuramente. Então veja o que eu disse, um fundo que está a 50% de
desconto, pagando 12,55 em dividendos, mas olha, pessoal, anualmente é um fundo que vem diminuindo a distribuição dos dividendos. Ele começou com 5,83 em 2020, eu vou desconsiderar 2019 porque ele fez a venda de um ativo e remunerou o acionista só com dividendos desse ativo. Então ele vem pagando 5,80, 5,60, 5,80, 5,30, 4,73. Então um fundo que ao invés de subir os dividendos, como outros vários que eu venho mostrando aqui no canal, é um fundo que vem diminuindo os dividendos. Então me fala, o que adianta você ter o dividend yield alto, sendo que com o passar dos anos isso vai se desvalorizando na sua carteira? Mais um ponto também que o investidor deve analisar são as suas despesas frente às receitas. Aqui a gente percebe nessa descrição muito básica que a gestão faz de forma não caprichosa, digamos assim, para eu ser educado aqui no canal, a gente tem que as despesas são grandes com relação ao tanto que o fundo recebe. Então isso também corrói um pouquinho desse patrimônio, corrói um pouquinho das receitas e corrói um pouquinho dos dividendos. Quando a gente olha dívidas e alavancagens, ele é um fundo que está com uma dívida praticamente ali 12% do patrimônio líquido. Então ele tem um patrimônio líquido de 2,7 bi, né, de ativos, e somente 300 milhões em valor ali das suas dívidas. Então até aí não tem um ponto da gente trabalhar muito não. Outro ponto também, para afundar ainda mais o BRCR, é que ele tinha uma inadimplência, que já foi vencida, tá? Mas tinha uma inadimplência com a WeWork, e a WeWork fez uma bagunça em vários fundos imobiliários de Lages, né? Não queria pagar nenhum dos aluguéis ali, isso veio correndo vários fundos. SARI 11, por exemplo, é um deles que sofreu bastante, e aqui o BRCR também sofreu, mas já conseguiu receber da WeWork. Então veja, todo o trâmite que é o BRCR 11, tá? A gente tem o quê? Dois pontos diferentes. A gente tem pontos macroeconômicos, mercados de fundos imobiliários em queda, renda fixa mais atrativa, fluxo estrangeiro saindo da bolsa, criptoativos nas alturas e incertezas fiscais no país. Isso faz fuga de capital da bolsa brasileira. O fundo imobiliário está na bolsa. Agora, do próprio fundo, o que nós temos? Vacância imobiliária residual de 15%. Imóveis nas localizações que são menos favoráveis em comparação com outros fundos melhores. Falta de transparência no relatório gerencial, muito ineficiente esse relatório. Tive que ficar ali procurando várias informações para trazer aqui para vocês. A gente não sabe quem são os inquilinos mesmo, só alguns deles, os maiores, mas eu gostaria de uma lista mais cheia. Outro ponto importante também, a taxa de gestão é um pouco mais alta quando você compara. Então, por exemplo, eu tenho lá R$1.000 para investir. Eu vou analisar este fundo e vou analisar outros fundos, o dinheiro vai para outros fundos que são mais seguros, fundos que têm uma projeção maior, com uma estabilidade melhor, com uma gestão mais eficiente. Então, quando você for investir no BRCR11, você tem que analisar muito bem esses pontos. Você está investindo em um fundo de laje corporativa de escritórios que está num momento, desde a crise sanitária, passando por dificuldades, mas essas vacâncias, elas vêm diminuindo, mas isso vai perdurar por algum tempo. Então você tem que saber escolher muito bem o fundo. Você vai entender que o BRCR tem ativos Rio de Janeiro e São Paulo. Rio de Janeiro, aluguel ficando mais barato, mas a vacância mantém alta. São Paulo, o aluguel está subindo o preço e a vacância está persistindo ali no valores que são mais altos em comparação com outros, e ainda eu tenho uns locais que não são tão premiums assim, apesar dos imóveis serem. Então, você tem que colocar na balança e ver se realmente faz parte do estratégia de investimentos. Para finalizar, para a gente analisar a rentabilidade nos últimos 5 anos, a gente compara ele com o próprio IFIX, que já é um marcador fácil de ser batido quando você escolhe bons fundos imobiliários. Então ele vem performando menos 24%, enquanto o IFIX rendeu 31% a média do mercado, então ele não bateu nem a média do mercado. E o índice de fundos de tijolos, que é o Teva Tijolos, então a média de fundos de tijolos também foi vencida, né? Venceu o BRCR. Então veja, quando o investidor olha todas essas questões, ele coloca muito bem na balança se realmente vale a pena comprar esse fundo com desconto. A minha tese de investimento, por tudo que eu já passei sobre os investimentos, é mais resiliente. Eu olho muito antes de comprar um fundo imobiliário. O dividendo é o último ponto que eu olho, o valor da cota também é o último ponto que eu olho. Então, classe de ativos, a qualidade desses ativos e a localização é muito importante que você tenha isso em mente, tá, pessoal? Vamos ser menos gananciosos, vamos pensar mais no longo prazo. A gente ficar tentando tirar R$1 ali de cada coisa, talvez não seja tão interessante.
pelo menos é o meu ponto de vista, tá? Eu tenho fundos mais interessantes e eu já trouxe aqui no canal. Eu tenho fundos que pagam rentabilidade de dividendos de forma anual crescentes, tá? Eu vou deixar o link aqui para você terminar esse vídeo e assistir. Então são fundos que eles, ao contrário desse, que teve dividendos decrescentes, teve dividendos crescentes. E não são fundos de tijolo também, tá? São fundos de logística, são fundos de lajes corporativas, né? Então você vai conseguir comparar tudo que eu falei aqui nesse vídeo com o seu fundo imobiliário que está aí na carteira e com os que eu vou te mostrar aqui nos próximos vídeos que você vai assistir. Tem uma playlist só de fundos imobiliários aqui no canal, tá? Para ficar mais atento, você se inscreve no canal, você vai ter aí todas as notícias, vai ficar sempre atualizado, vai saber o que está acontecendo, né? Se é burburinho do mercado ou se é realmente alguma coisa estrutural. Aqui, no meu ponto de vista, é uma gestão que está ineficiente em comparação com as outras, tá? Então, ok. Se você gostou desse vídeo, deixa like pra mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativa o sininho, tem vídeo todos os dias, cada dia é um tema diferente, você vai ficar por dentro de tudo, tá? Muito importante também que você deixe seu comentário sobre o BRCR, eu quero saber também a sua opinião, se você concorda comigo ou não, claro que de forma muito educada que você vai deixar, eu vou te responder também, a gente vai conseguir continuar a nossa conversa nos comentários, tá pessoal? Aqui mais um dia você assistiu o canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo, até mais.